Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo com a Dai. Gente, e o entrevistado de hoje, que é uma coisa que eu gostei de falar, me identifiquei, que é o mercado de luxo, e ninguém mais, ninguém menos que o Flávio, um também, o grande, né, o dono, o idealizador da marca, né, da Danglar. E satisfação enorme, viu, Flávio, de estar aqui com Obrigado. você, de poder falar desse podcast aqui com uma pessoa assim que a gente sabe que tem uma história, que tem requinte, que tem tudo aquilo que o mercado de luxo hoje representa, não só para o mercado goiano, mas também, né, para o mercado nacional. Eu não vou falar muito não, gente, porque se deixar eu vou aqui, tem muita coisa para poder falar dessa personalidade. Eu vou começar perguntando quem é o Flávio no mercado de luxo. Bom, eu já fiz 40 anos nesse ramo, né, na verdade. Eu trabalho com meu pai. Meu pai tem uma empresa desse ramo também há 62 anos, 63 anos, na verdade. E desde os meus 17 eu já trabalho com ele, né? Hoje não mais. Eu trabalhei com ele por um tempo, mas a gente sempre, eu e minha mulher sempre trabalhamos juntos depois disso. E a gente sempre não consegue sair do mercado de luxo. A gente já passou por algumas empresas até de produtos diferentes, mas a gente começa e vai para o mercado de luxo rapidinho. Eu brinco que se a gente vendesse prego, daqui a pouco tinha o prego Gold, o prego Premium, a gente não ia dar conta de fazer o prego em comum, né? Então, já nesse ramo de joias, já passamos pelo ramo de ótica também. E antes, da mesma forma, a gente começou com a ideia até de fazer uma coisa um pouco mais popular. Rapidinho a gente virou o barco para o mercado de luxo. A gente não consegue sair disso. E aí a gente entendeu assim, já que essa é a nossa essência, vamos ser os melhores que a gente puder dentro disso, né? E assim foi. A gente sempre está fazendo cursos em relação a isso. E o luxo não é uma coisa que você faz curso só e pronto. Você tem que vivenciar, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que Experimentar, né? experimentar, né? Tanto é que a gente sempre procura passar para a nossa equipe, né? O máximo de experiências que a gente pode, ou a gente conta, ou a gente carrega eles para fazer experiências, né? Exemplo recente, a gente teve um treinamento da Cartier no ano passado. Então nós fomos, a gente tinha aqui no shopping, a gente tem lá no shopping a gente tem um espaço que a gente podia fazer, um espaço básico de auditório ali. Mas a gente escolheu pegar um hotel com uma sala bacana e fizemos tudo ali para eles se sentirem numa situação de luxo. E ali fomos para um restaurante excelente, separamos um espaço para nós e ali também Legal. foi outro momento interessante para eles vivenciarem tudo isso, não só ouvirem falar. Entendi. Olha, gente, olha que interessante. Não é só vender a marca, é vivenciar a marca, é ser realmente a marca. Então eu percebo que você é a própria marca, né? Você é incorporada, é a própria. Você não fala pelo Flávio, você já fala pela Danglar, você responde pela Danglar. E isso é realmente o que eu falo, é a incorporação do novo empresário, né? É ele realmente vestir aquilo que é. Não dá para ser o Flávio sem ser diferente, né? É igual eu brinquei anteriormente, a gente vai. A gente vai imitando a arte vai incorporando a gente, né? E nós vamos Uhum. entrar também, acredito aí, ao longo da nossa conversa, que acho que a gente vai conseguir voltar para falar um pouco da arte, que é uma coisa que você tem, né? Que é a sua essência também, né, Flávio? Sim, sim. Tanto é a minha essência que a, a, a criação, os desafios de criar alguma coisa sempre esteve dentro de mim, né? Passando um pouco pela nossa história aí. A gente teve uma empresa, né, de joias, a gente era atacadista, né? Já fomos varejistas e na hora de expandir, de crescer, a gente tinha que ou abrir mais lojas ou ir para o atacado e atingir o Brasil inteiro. Escolhemos atingir o Brasil inteiro. Perfeito. E assim fomos, a gente já participava da melhor feira de São Paulo. Então, assim, aquela coisa de criar uma nova empresa, criar um novo nome, né? Como foi criada a Anglar, criar a cara da empresa, criar o que as pessoas vão enxergar, a comunicação daquilo ali, criar os produtos, como a gente já fez antes também, hoje não mais, né? Hoje a gente já trabalha com produtos de outras marcas, mas já tivemos o momento da gente criar o nosso produto, que era na época das joias. Então,
A arte sempre esteve presente nisso daí. O marketing sempre foi meu forte em todas as empresas que a gente participou, né? Então, sempre estive presente nessa parte. Então, a criação, ela sai pelos poros. A arte, né? A gente não tem como fechar ela ali. Eu falo assim, eu vejo você, eu falo, você é o cara do marketing, mas você trabalha sozinho nesse marketing? A excelência do marketing, ela tá só em você, tá centralizada em você? Me fala um pouquinho disso. Não. A gente, até um tempo atrás, a gente sempre teve uma agência, alguma coisa para ajudar e tudo. E a gente tinha várias dificuldades, porque uma agência, ela atende várias empresas, né? Nós somos uma a mais. E tivemos empresas importantes de São Paulo. Eu entendi uma coisa também. Quando você vai para uma empresa muito grande, você é alguém pequeno para ela. Então, eu vou dar exemplo aqui. A gente pegou uma empresa que atendia as Alpargatas, por exemplo, que é uma nível nacional super conceituada. A gente era alguém a mais ali. E tudo mudou muito agora. Agora a Gabi, minha nora, está com a gente também. Então, ela entrou justamente nessa parte e está mudando muito. E aí eu entro com a parte também, um outro assunto que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, que é o quê? Sim. A mistura das gerações. A mistura das gerações é a coisa mais rica que existe no mundo e para uma empresa também, sabe? Eu falo muito assim que... vamos voltar a pegar uma data qualquer lá no passado, 1700. Se em 1700 os filhos fizessem a mesma coisa que os pais faziam, com a mesma cabeça, do mesmo jeito, a gente estaria hoje, em 2023, exatamente como a gente estava lá em 1700. O mundo só muda porque as novas gerações vão mudando. Vai chegando, vai acrescentando, trazendo novas ideias. Exato. E não é só novas ideias, né? São experiências diferentes, sim, né? Sim. Não, é uma forma nova de ver o que eu via antes. Então, muitas vezes, hoje, né? Então, a minha nora tem menos da metade da minha idade, né? Então, tem hora que a gente está conversando, ela fala uma coisa, eu não concordo, mas eu fico calado, esperando eu mesmo ruminar aquilo e pensar. Mas se ela pensa diferente de mim, muita gente também vai pensar diferente. Claro. Então, eu preciso entender que a gente está atingindo... E o mais engraçado é que o nosso público tem uma diversidade muito grande de idades. Mas a maior parte deles está no meio da minha idade e da dela. Sabia? Então é onde consegue, né, fazer a junção das suas ideias com as ideias dela e ali vocês conseguirem, como se diz, fazer um consenso do que pode virar das suas ideias com a dela. Exato. Isso é bacana, né? Isso não só no marketing também, né? Agora, vamos trazer isso para a empresa inteira, né? Eu falo muito assim, que tem muita gente que... criadores de empresa que não conseguem transferir a empresa para frente porque só acredita no jeito dele. Então, assim, não vou dizer que é fácil. Tá? O conflito de gerações é algo que acho que desde que existe o ser humano, ele existe e sempre vai existir, porque são cabeças diferentes pensando de forma diferente. E isso parece um problema, mas é isso que move o mundo. Senão, como eu disse, a gente estaria hoje lá em 1700, se lá em 1700 as pessoas não pensassem diferente. E legal que você tem falado, porque eu percebo que, como você falou, você veio de um processo que o seu pai já trabalhava com o mercado das joias, né? E isso gerou em você já, como se diz, a experiência, aquilo que você já tinha, o que você poderia já acrescentar para o mercado. Mas eu percebo que, pela história que você conta, um pouco que eu conheço, que você não se contentou em ser somente isso. Você buscou fora experiências, você buscou fora... E buscar fora, gente, eu brinco, falo muito isso, em culturas diferentes. Você viaja muito, você sempre está se conectando com lugares diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, empresários diferentes, e lugares também, talvez, que muitas pessoas nem gostariam de estar numa orquestra, né? Ou em outros lugares que, de fato, é muito enriquecedor. Né? Porque o que faz a pessoa não é, eu brinco muito assim, não é o prazer financeiro, mas a forma com que vem aquela experiência e como ela é significativa e as lembranças que ela ficam, o que gera, né, a experiência, tudo isso que você leva, a história, todo esse engajamento que você conseguiu, e isso reflete hoje na marca de sucesso que é a Danglars, né?
Então, a experiência, essas viagens, elas te impulsionam a ser cada dia melhor, um Flávio melhor, não é verdade? Sim, sim. Então, eu falo muito assim que a Danglars, ela foi aberta há 8 anos e meio, mas ela está sendo feita desde que eu nasci, com todas as experiências que eu tive na minha vida, todas elas estão aqui. Todas elas estão nesse nome, todas elas estão em cada detalhe aqui. Então, como a gente já trabalhou com joias por muitos anos, a gente frequentava, por exemplo, a Feira de Basel, que foi uma feira que nós frequentamos por mais de 20 anos. Ela acabou na pandemia, né? Era a 100ª delas, a 100ª acabou. Mas ali a gente passava 4, 5 dias respirando aquele mundo e curtindo cada detalhe do que a gente tinha ali. Naquele tempo a gente tinha uma indústria de joias. Então, uma indústria, o que é uma indústria? Você tem ali a fábrica e vende para lojistas, né? Mas a gente curtia tudo o que existia até para o lojista, tipo uma vitrine bem feita, né? A gente não tinha vitrine, a gente não tinha loja, mas a gente apreciava aquilo, a gente engolia aquilo ali tudo, né? Tirava fotos, sabe, assim, a gente curtia cada momento daquele. E hoje a gente está com lojas, né? Hoje a gente está exatamente do lado contrário, a gente está com lojas e tendo que pensar em tudo isso. Então, tudo isso que a gente já viveu está aqui hoje. Está refletindo tudo aqui. Agora, quando a gente fala do mercado de luxo, né? Você está falando do mercado de luxo. É interessante que a gente tem que trazer essa vivência da vida toda para o cliente agora. Por quê? Exato. O cliente que a gente tem, ele está acostumado a viajar de primeira classe, de classe executiva. Ele está acostumado a ser atendido nos melhores hotéis. Melhores restaurantes, melhores tudo. As experiências, atendimento, né? Que eu falo que faz toda a diferença, né, Flávio? Isso. E aí, o que acontece? O que eu vejo? E quando ele entra numa loja como a nossa, ele espera a mesma coisa. A mesma coisa que ele tem lá no Mandarim de Paris, a mesma coisa que ele tem na Emirates, na primeira classe. Então, ele espera a mesma coisa, né? Uma coisa interessante também, a Danglars, quando abriu no Flamboyant, a gente foi quase que a única marca de luxo por muito tempo. Foi isolado ali, né? Agora tem algumas chegando aí, né? Mas até então, o que a pessoa entendia? A nossa loja, ela esperava, a expectativa de que a nossa loja tivesse o melhor atendimento do shopping. Então, eu jogava sempre nas costas dos vendedores, da equipe toda, esse peso, essa responsabilidade, eles tinham que entender isso. Eles não podiam entregar a mesma coisa que qualquer outra loja entregava, porque a expectativa era muito grande, era muito maior. E olha que interessante, pessoal, quando uma pessoa realmente tem uma visão de mercado diferente, que é a visão do Flávio, acho que é completamente fora da caixa, por você estar sozinho durante um tempo ali, você poderia pensar, bom, nós somos os únicos soberanos, nós vamos dar conta disso e tá tudo bem. Ele pensou diferente, falou assim, gente, é a hora de eu mostrar realmente um diferencial, porque isso aqui vai expandir, isso aqui é uma área que vai ser destinada ao mercado de luxo, então eu não posso ser mais um, mas pelo contrário, eu tenho que ser o melhor. Então, eu percebo que a equipe o tempo inteiro está passando por modificação, repaginação, transformação, principalmente na questão do atendimento, que eu falo que é a comunicação, a forma com que eles vendem a pessoa para poder transmitir isso de uma forma muito segura, né? Porque não adianta você ter toda uma estrutura física se você também não tem, como eu falo, a comunicação, porque a pessoa comunica com tudo. O visual. Sim. E aquilo vende para o seu cliente, né? A forma, a comunicação, a leitura com que o cliente vai chegar e vai ver a postura, a performance, né, do atendimento da Danglars. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Quando a equipe começa aqui, tem um treinamento de luxo que a gente faz aqui, e isso serve para todo mundo que tem um comércio, que atende pessoas de modo geral, né? Eu não vou falar agora só para minha loja. Isso serve para todo mundo, essa dica eu vou dar para todo mundo aí, que, como diz o Ferreirinho, um grande cara que entende muito do mercado de luxo, a gente tem que ter pílulas de luxo em tudo que a gente oferece. Olha que legal, olha a dica. Se você tem um carrinho de pipoca, se você puder ter uma pílula de luxo no que for possível ali, você vai estar na frente do outro vendedor de pipoca que está do lado. Com certeza. Então, o que eu falo muito? Algumas grandes marcas têm um cargo chamado diretor de atmosfera. O que é isso? É o cara que chega na loja e
para e sente tudo que está acontecendo ali, que o cliente vai perceber. E aí a gente tem que estar atento aos 5 sentidos. Olha, gente, Olha os prestem 5 atenção. sentidos. 5 sentidos, vamos lá. Então, a visão. O que é a visão dentro de uma loja? Tudo tem que estar bem arrumado, tem que estar bonito, não pode ter um produto torto na vitrine, não pode ter um papel solto na mesa, bagunçado. Lixo fora do lugar nem se fala, né? Mas tudo tem que estar um quadro torto, entendeu? Então, tudo isso tem que estar agradando ao olhar do cliente que chega. Vamos falar da audição, a música que está passando ali. Tem que ter uma música. Então, vamos falar do que tem que ter e do que não pode ter, né? O que tem que ter ali na música? Tem que ter uma música adequada ao seu estilo de negócio, né? Se você tem uma loja de moda jovem, é uma música dançante e tal. Se você tem uma joalheria, é uma música leve, uma música lounge, uma música mais agradável, né? Que não pode competir com o que está acontecendo ali. Numa loja jovem, não. Aquele barulho é justamente para deixar a pessoa numa animação maior ali, né? Então, cada um tem que estar entendendo o seu mercado, seu público, para fazer isso do jeito certo. Então, isso é o que tem que ter. O que não pode ter? O cliente está na loja e um vendedor conversando com outro ali e o cliente ouvindo. Outro assunto. Tem uma história engraçada, né? Que eu vi num algum treinamento, algum curso que eu fiz. O cara estava dentro do box, experimentando uma roupa, e a vendedora conversando com a outra sobre o cara que tratou ela de tal forma, né? Uma coisa assim, enquanto ela na balada ontem, ele só entrou lá de dentro e falou assim, eu acho que esse cara não te merece. Olha só. Ela falou, você estava ouvindo? Ele falou, estava, porque você estava falando alto, né? Então, esse tipo de coisa assim, não pode acontecer, sabe? Quantas vezes você tá na hora do pagamento, vamos falar não estou falando de luxo agora, de qualquer loja, você está pagando ali no caixa, a vendedora e a menina do caixa estão conversando sobre outro assunto. Você está ali na frente dela, elas estão conversando com outro assunto. Isso é audição que não pode acontecer. Né? Então, vamos falar agora do olfato. O olfato, então. A loja tem que ter um perfume bacana. Vamos também falar como audição, do que pode e não pode. Pode ter, deve ter um aroma bacana. Se você é uma loja de luxo, tenta ver se dá para fazer um aroma de acordo, especial para sua loja, personalizado. Ah, mas não dá? Tem um monte de lojas hoje que vendem aromas muito bons, que você bate na loja. Então, tem que ter um cheiro bom, né? O que não pode ter dentro desse sentido do olfato? Cheiro de comida, cheiro de qualquer coisa ruim que tem na loja. Então, tem que estar... tem que estar atento. O diretor de atmosfera tem que ser todo mundo, né? Quando eu chego na loja, eu sou o diretor de atmosfera. Exato. Minha mulher, quando chega, ela tem que ser. O vendedor, quando chega, ele tem que ser também, né? Mas para quem chega é mais fácil, às vezes, do que quem está o dia todo ali, né? Então, vamos falar agora do sentido do tato. O tato, o que é? É o frio, o calor. Né? Tem que estar agradável, não pode estar nem frio, nem calor. A pessoa senta, a mesa não pode ter ferpa, ela tem que ter um toque suave, um toque agradável, né? Então, esse é o... É o básico, né? É aquilo que gera conforto para o cliente mesmo, né? Isso. E o último é o paladar. Né? O paladar é você oferecer alguma coisa para o seu cliente quando ele chega. Oferece um café, uma água, isso é o básico, né? Mas, como eu falo para os clientes aqui, você não aceita o nosso cappuccino? Nosso cappuccino é o melhor do mundo. Gente, maravilhoso. Eu tive a oportunidade mesmo de poder tomar o cappuccino, é surreal. E Flávio, tô até olhando aqui o nosso tempo, ele tá... E nós vamos... Já, tá. E eu falei assim, gente, eu quase não falei aqui, eu fiquei só escutando. Eu tô como boa ouvinte. E eu quero muito poder continuar esse bate-papo nosso pro próximo. Não sei se você vai querer. Claro que eu quero, pode chamar. Porque, assim, fluiu muito bem aqui. Hoje eu tô realmente como aluna, tá? Aula mesmo que você deu aqui. Acho que o mercado de luxo realmente precisa, não só de empresas, mas precisa realmente vender aquilo que a boa empresa faz, aquilo que, no caso, vocês fazem com excelência, o que a Danglar faz e como vocês poderiam acrescentar para o mercado, né? E não só para o mercado goiano, como eu falei aqui, pessoal, mas para o mercado nacional. Porque eu vejo que você tem muito conhecimento, vejo que você pode acrescentar muito e vou falar uma coisa. Já pensou em ser palestrante nessa área? Não pensei. Acho que você tem muito talento para isso, viu? Bom, acho obrigado. Que você tem muito a acrescentar nesse mercado. E por isso, falando nisso, pessoal, como ele tem muito a acrescentar, vejo nele aí, ó,
uma personalidade para estar palestrando aí, cada vez mais ensinando como ser e tratar melhor os clientes, poder ensinar. Fica a dica aí, ó, pro Flávio, tá dando aula para vocês aí, meus queridos, tá bom? Bom, a gente finaliza hoje o nosso bate-papo com a Day. A gente volta na próxima semana e a gente volta com esse bate-papo. Tá bom. Tá bom? Sim. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente.